Onde investir fora do Brasil com uma carteira completa, diversificada e pensada para o cenário global? Fica comigo que hoje eu vou te apresentar a carteira XP Alpha Global, uma solução que reúne as nossas escolhas de ativos internacionais em diferentes classes, com estratégia e inteligência para navegar os mercados lá fora. E eu também vou revelar 3 ativos da nossa carteira de novembro. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal da XP para receber muito conteúdo sobre investimentos e fazer as melhores escolhas para o seu portfólio. A carteira XP Alpha Global é uma carteira recomendada que combina diferentes veículos de investimento internacional. Ou seja, ela pode incluir ETFs, fundos globais, títulos soberanos e corporativos, além de ações negociadas lá fora nos Estados Unidos. Tudo isso sem proteção cambial, o que significa que a performance vai variar de acordo com o câmbio, porque o objetivo aqui, gente, é ter exposição lá fora. Lembrando que o ideal é sempre ter em mente que a performance da carteira vai ser em dólares, dado que o objetivo é que ela componha a parcela internacional do seu patrimônio, ou seja, aquela que você vai investir por meio da sua conta global XP. Mas quanto do seu patrimônio você deve colocar nos ativos globais? Isso vai variar de acordo com o seu perfil e as suas necessidades, mas a nossa recomendação é que ele parta de uma base de 15% do total do seu patrimônio. Mas já fica a dica, garanta o alinhamento com as nossas ferramentas de Financial Planning, que foram pensadas justamente com esse propósito, de olhar para o patrimônio total de investidores como você. Agora que você já entendeu o que é a nossa carteira Alpha Global e para que ela serve, vamos falar um pouquinho do cenário para entender o que a gente colocou na carteira esse mês. Outubro foi um mês positivo para os mercados globais. A continuidade do ciclo de queda de juros lá nos Estados Unidos, além do avanço de negociações com parceiros comerciais-chave, principalmente a China, reacenderam o apetite ao risco. O início da temporada de resultados também ajudou, retomando o foco e o entusiasmo com inteligência artificial. Apesar de resultados mistos entre gigantes de tecnologia, surpresas positivas sustentaram o otimismo ao longo de outubro. E então, o principal índice acionário global subiu 2,2% e as expectativas para os juros no futuro caíram, ou seja, a curva de juros fechou, como a gente fala por aqui, o que significa ganhos para o mercado de renda fixa de uma maneira geral. Agora sim, como que esse cenário se refletiu na nossa carteira? Apesar do bom humor de outubro, esse movimento não se deu sem solavancos, que acabaram ganhando certa força no início de novembro. Lembrando que a nossa carteira conta com alguns dias do começo do mês seguinte, porque ela é atualizada todo 7º dia útil do mês. Assim, essa movimentação do começo de novembro também balançou a nossa carteira. Dúvidas justamente sobre inteligência artificial cresceram e levaram parte dos mercados ligados a essa temática, não somente nos Estados Unidos, mas em lugares como a China, a dar uma bela balançada. Mas isso não significa que a gente mudou a nossa estratégia. Como a gente pode ver no momento em que eu gravo esse vídeo, algumas reações mais abruptas já começaram a se reverter, o que fortalece a importância da diligência no processo de decisão das nossas carteiras. Em bom português, não é qualquer solavanco que vai desmontar as nossas visões e teses estruturais. Além disso, vale lembrar que as nossas recomendações para fundos de investimento com gestão ativa seguem critérios como qualidade da gestão, solidez e governança. E tudo isso não se altera assim da noite para o dia. Por isso, em novembro, a gente manteve as nossas recomendações para investimentos globais. A estratégia segue alinhada com a nossa visão de alocação para cada uma das classes de ativos, como qual o percentual de renda variável ou renda fixa que a gente recomenda, qual a duration dos papéis e assim por diante, conforme detalhado na nossa carteira de alocação global. Agora, olhando mais para dentro da nossa carteira. Na renda fixa, o ambiente pede cautela. A queda das taxas de juros de curto prazo limita os retornos, enquanto preocupações fiscais e institucionais mantêm o risco elevado nos títulos de longo prazo. Por isso, a nossa recomendação é evitar o excesso de duration. A chave aqui é buscar diversificação, incluindo crédito estruturado e mercados emergentes. Já na renda variável, a gente segue cauteloso e seletivo. Como eu comentei, a gente acredita que a diversificação geográfica segue essencial, com destaque para a China e empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial. O setor financeiro nos Estados Unidos também segue como nosso favorito, com expectativa de desregulação aí na frente. Por fim, nos alternativos, o ouro ainda é o destaque. Apesar da queda recente, trata-se de um ativo real, que tende a ser visto como um porto seguro em momentos de incerteza e se valorizar com o enfraquecimento do dólar e riscos inflacionários. E agora, para completar, aqui vão 3 ativos de destaque na nossa carteira. Número 1.
um ETF de renda fixa soberana com duration entre 3 a 7 anos. Aí você vai estar investindo em títulos soberanos americanos, mas por meio de um ETF, ou seja, vai ter essa diversificação das treasuries em um único veículo. Número 2, um outro ETF, o chamado iBoxx Investment Grade Corporate Bond. Mais um ETF de renda fixa, mas dessa vez de renda fixa corporativa, olhando para high grade, ou seja, aqueles de elevada nota, de alta qualidade. E por último, o ACWI, mais um ETF. Esse ETF é indexado ao principal índice de referência de ações globais, então você vai estar sendo exposto a ações ao redor do mundo todo. Em Estados Unidos, China, América Latina, todo mundo tem um pedacinho aí nesse ETF. É claro que não é só de ETFs que é composta a nossa carteira Alfa Global. Para isso, a gente tem a nossa carteira de ETFs globais. A gente também tem fundos mútuos, como eu comentei, além de papéis, né? As próprias treasuries também compõem a nossa carteira. Então, esses são só alguns exemplos do que a gente tem de destaque nesse mês. Para ver a composição completa e baixar o relatório da XP Alpha, é só acessar o link na descrição. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, dá seu like por aqui e também espalhe a palavra para que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas e que todo mundo possa ter acesso às nossas carteiras recomendadas. É isso, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Bons investimentos!